Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a Deus por permitir que vocês chegassem aqui com muita saúde. Que Deus abençoe também a volta de vocês e todos os seus familiares e a casa de todos vocês. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social, com a finalidade de debater o tema Saúde Mental, solicitada por meio de ofício número 17 de 2021. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Convido a nobre vereadora Cristiane Furlan Palmeira Selegato para secretar os trabalhos desta noite. Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos a senhora vereadora Juliana Gomes Curvelo, Josias da Juco, primeiro vice-presidente, gostaria de agradecer a presença do vereador Laércio Mendonça, Graziele Macedo, conselheira tutelar e palestrante, doutora Deise Oliveira, psicóloga, co-vereadora Ativoz, palestrante, doutor Marcelo Soares Villanueva, palestrante, doutora Marlene Marchioli Bernardes, palestrante, Amanda França, secretária executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. O vereador Débora Teruel está aí também, viu, presidente? Presente aqui também o vereador Débora Teruel, seja bem-vindo. Luciana Marte Leocádio, coordenadora técnica da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, palestrante. Doutora Maria José Soares Bonetti, presidente da OAB Osasco, palestrante. Doutor José Carlos Molico, secretário-geral da subseção OAB Osasco, diretor da JUCO. Doutor Paulo Cesário de Oliveira Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Osasco. Doutora Ariadne Garcia de Oliveira, secretária adjunta da OAB Osasco. Luísa Aparecida de Barros, assistente social, defensora pública de Osasco. Dr. Vivaldo Tadeu Câmara, ex-presidente da OAB Osasco, advogado militante da comarca. Osmar Augusto Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Osasco. Sandro Tibe, radialista, Osasco Rádio Web. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores: Michel Araújo Silva Figueiredo, presidente; Francisca Genilúcia Ribeiro de Andrade, relatora; Paulo César Dias dos Reis, membro; Cristiane Furlan Palmeira Selegato, membro; e Batista de Souza Moreira, membro. Solicito a senhora secretária que anuncie a presença dos vereadores, posto que a audiência pública está sendo transmitida por videoconferência. Boa noite a todos. Presentes os vereadores Délbio Teruel, vereador Josias da Juco, vereadora Juliana da Ativoz, vereador Michel Figueiredo, presidindo a mesa, e eu, vereadora pastora Cristiane Selegato. Pode ler os ofícios também? Isso. A senhora poderia ler os ofícios, por favor? Sim, vamos ler agora. Então, ao vereador Michel Araújo Silva Figueiredo, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, infelizmente não poderei presidir esta solenidade,
Parabenizo o autor da propositura, nobre vereador Michel Araújo Silva Figueiredo, pela audiência pública para discutir o tema saúde mental recebido nesta data. Desejo sucesso ao evento e deixo o meu abraço a todos os envolvidos nesta solenidade. Sem mais, vereador Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Ao vereador Michel Figueiredo, referência de audiência pública sobre saúde mental. Senhor vereador, tendo recebido honroso convite para audiência pública para o debate da saúde mental, dentro do Setembro Amarelo, a ser realizada na data de hoje, a partir das 19 horas, comunico que, devido a compromissos anteriormente assumidos dela, não poderei participar. Aproveito a oportunidade para transmitir ao nobre vereador e aos participantes da audiência pública cumprimentos no importante debate sobre a saúde mental, principalmente neste momento em que nossa sociedade ainda se recupera dos efeitos nocivos da Covid-19 e que tanto afetam em vários segmentos do nosso povo. Atenciosamente, vereador Rogério Santos. Ofício número 56 de 2021, comunicação de ausência em audiência pública. Ilustríssimo senhor, sirvo-me do presente para comunicar a vossa senhoria a minha ausência na audiência pública em referência ao Setembro Amarelo, cujo tema é saúde mental, por motivos de compromissos anteriormente agendados. Na oportunidade, apresento o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereadora Elza Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Saúde e Assistência Social, por solicitação do vereador Michel Araújo Figueiredo, com a finalidade de debater e refletir sobre a saúde mental a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não poderei estar presente, devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, vereadora Ana Paula Rossi. E assunto justificativa de ausência. Senhor presidente, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Saúde e Assistência Social sobre saúde mental, a qual sou relatora, proposto pelo vereador Michel Figueiredo. Infelizmente, não poderei participar deste ato por motivo de saúde. Aproveito o ensejo para parabenizar ao nobre vereador Michel Figueiredo e demais participantes pela iniciativa dessa audiência pública, pois, como todos sabem, tem um carinho enorme pelo nosso município. Deixo meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes. Respeitosamente, vereadora Lúcia da Saúde. São estas as ausências justificadas, presidente. Obrigado, vereadora. Agradeço também a presença da senhora Andréia Freire e a senhora Loren Brígida, assessoras representando a deputada federal Maria Rosas. Peço aos vereadores que queiram fazer perguntas que se inscrevam com a secretária. Gostaria de informar aos participantes munícipes que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema dessa audiência pública na página www.osasco.sp.leg.br. Gostaria de convidar a palestrante Graziele Macedo para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Tirar a máscara, tá, licença? Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Que responsabilidade ser a primeira a falar nesse evento, não é verdade? Quero agradecer aqui o convite da mesa, a vereadora Juliana, o vereador Michel, a vereadora Selegato, o vereador Josias. E é muito bom estar aqui novamente, saber que estamos voltando às atividades, e obrigado pelo convite. E, como conselheira tutelar, a nossa responsabilidade aumenta, porque venho aqui até mesmo trazer informações que muitos, às vezes, desconhecem.
Então, sou conselheira tutelar, estou como conselheira tutelar no meu 2º mandato. A minha formação é da área jurídica, né? Está aqui a doutora, doutor, que sempre participando do OAB, o Conselho Tutelar, muito obrigada. E quero falar um pouquinho aqui, da adolescência, que é o nosso foco aqui, o que eu vou trazer para vocês, adolescência e criança, e vou trazer relatos do cotidiano. Então, porque é um momento único, onde moldamos, né, e somos responsáveis pela vida adulta. Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, emocionais, sociais, né, nós atendemos os jovens que estão expostos à pobreza, à vulnerabilidade, e que isso interfere diretamente na condição de saúde mental. Então, é nosso dever promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas a esses fatores de riscos que possam afetar o seu potencial. Então, assim, como conselheira tutelar, a minha maior arma que eu tenho aqui é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo aqui conhece o ECA. Ele vem a partir do 227 da Constituição Federal para trazer maior eficácia para esses direitos. Então, é por eles que eu luto todos os dias. E vocês sabem que nós estamos aí saindo de uma pandemia, como foi citado, mas ainda estamos na pandemia. E com ela veio, como eu posso dizer, ela veio trazer mais com força essa violência dentro da família. Tudo começa nos lares, gente. Tudo. Infelizmente, só dessa semana eu vou trazer coisas que nós atendemos aí, mais de 6 casos de crianças com depressão, mais 2 que relataram suicídio. Então, assim, os pais eles não estão dando conta, sabe, de toda essa demanda, porque sabemos que está todo mundo correndo, precisa trabalhar, muita gente desempregada, então tudo isso afeta nas relações, mas nós não podemos esquecer dos nossos filhos, nós não podemos esquecer dessas crianças. Então, assim, aqui eu estou trazendo até algo real, porque o conselho o foco principal é a criança e o adolescente, mas se a família não estiver bem, como que vai ser essas crianças? Então, muitos dos pais hoje não comem na mesa. Quem é que come aqui na mesa? Vereador, com a família, largando o celular. Aí, porque assim, um vai para o quarto, o outro vai para a sala. E por que eu quero trazer, puxar essa informação? Porque você não olha, às vezes, para o seu filho, não olha para o pai, não sabe se a criança está triste, está feliz, já entra com o celular. Então, a importância que eu falo desses momentos é trazer à baila essa responsabilidade do olhar, da percepção, porque, às vezes, a criança ela entra dentro do quarto, se escondendo, jogando esses jogos violentos, Free Fire, às vezes está em grupos que você não sabe quem é a outra pessoa do outro lado, se é um pedófilo, se é uma pessoa que já está com maldade. E nós sabemos que as nossas crianças são presas fáceis para tudo isso. Tudo acontece o quê? Na infância. Então, eu queria trazer aqui para vocês, que vocês conhecem, já ouviram falar, da Lei Menino Bernardo. Né, o artigo 18 do ECA, é um artigo 18A, ele veio tratar melhor e repudiar o tratamento cruel, degradante, que tem a ver justamente com assédio moral. Quem sabe aqui que o menino Bernardo, né, que é aquele menino que foi morto pela madrasta, né, o pai participou, e vocês sabem que ele já tinha procurado um órgão, já tinham pedido ajuda, mas por que ele não foi ajudado? Porque não tinha marcas físicas, e às vezes as pessoas precisam ver, precisam de provas, e o relato de uma criança é extremamente importante, que é o que nós fazemos no conselho, a escuta, o ouvir. E esse menino, infelizmente, veio a óbito. E, com essa tragédia, veio uma reflexão para a sociedade do tratamento cruel, da violência psicológica, que não só crianças sofrem, nós sabemos que mulheres também sofrem esse tipo de violência. Inclusive, no próprio Conselho Tutelar, nos nossos atendimentos, quero até agradecer os meus colegas que me ajudaram a trazer essa fala, que
trabalham comigo, a Carla, o Ednilson, os outros companheiros, nós somos em 15 conselheiros, estou aqui representando todos, espero representar bem, mas é uma angústia de todos, esse tratamento cruel, desumano, humilhação, ridicularizando as crianças são vítimas de bullying, cyberbullying. Então, o que acontece também é que essa geração Z não é a nossa, né, gente? A gente não tem essa necessidade que hoje as crianças têm de like. Lógico, like, tudo você posta, redes sociais, mas eles necessitam do like, eles necessitam dessa aceitação. E quando não tem essa aceitação e tem esse assédio, esse linchamento virtual que nós vemos, afeta diretamente. É onde nós atendemos crianças com 10 anos de idade com vontade de morrer. Crianças com depressão profunda. Então, assim, nós temos vários tipos de violência, mas a alusão ao Setembro Amarelo, nós estamos tratando um pouco dessa violência silenciosa, que é a violência psicológica, que é esse assédio moral. Pasmem, essa semana nós atendemos um menino de 11 anos e ele veio citando, secretária Amanda, o artigo 18 do ECA. Eu olhei e falei... Ele falou assim, eu sei que o artigo 18 do ECA me protege, por isso que eu estou aqui. E sabe o que ele falou? Porque ele tirou, lógico, todos os casos do conselho, gente, são sigilosos. Eu não estou trazendo aqui nomes, mas estou trazendo aqui coisas reais, que é para nós refletirmos e ajudarmos a combater. Esse menino virou e falou assim, o meu pai me assediou moralmente, olha a fala de uma criança, porque eu tirei uma nota 4, e todas as minhas notas são 8 e 9. Ele falou que eu ia ser lixeiro, ainda desmerecendo uma profissão digna. Ah, ele vai ser lixeiro, você não vale nada. Aliás, eu não vou mais pagar a escola para você. Eu não sei por que eu pago a escola para você, humilhando a criança. E isso, a criança falou assim, eu não quero mais ir para o meu pai, doutora. Ele disse isso, eu não quero mais, porque o meu pai me faz mal com essas palavras. E aí eu joguei no Google, olha o que ele disse, eu joguei no Google e vi o que eu poderia me proteger. Porque já que a minha guarda é compartilhada, tudo isso, tá? Relato da criança. Já que a minha guarda é compartilhada, eu precisava saber o que traria para ele não me obrigar a ir com ele, já que ele briga com a minha mãe, grita. Eu olhei para outra conselheira que a gente estava perto, eu falei, Carla do céu, olha uma criança empoderada com 11 anos por causa do sofrimento que traz as palavras de um pai. Então, esse é um, né, gente? Nós lidamos com vários. E aí é onde a gente tem que interferir, porque é uma violação, nós temos que requisitar o serviço, colocar, exigir, precisar, vereador, da saúde, porque, por exemplo, nós precisamos aqui, o CAPS infantil, nós fazemos o encaminhamento. Muitas das vezes, a gente sabe que tem uma demanda reprimida no município, porque agora que as aulas estão voltando, é que está vindo tudo... Está saindo tudo debaixo do tapete, porque até então as famílias estavam em casa sofrendo sozinhas, sendo que na escola, na educação, é onde essas crianças relatam abusos, maus tratos, e estava tudo subnotificado, não estava trazendo para a rede. Então, agora nós vamos precisar de força dos nossos psicólogos, dos nossos psiquiatras, para colocar essas crianças na rede de proteção com urgência. E não só as crianças, os pais também, porque os pais também estão precisando de tratamento. Assim como uma outra situação que nós recebemos denúncia, porque o Conselho Tutelar é provocado por denúncias, onde, dentro de um prédio, teve um relato que a criança caiu de um brinquedo do playground, machucou o braço, e o pai começou a espancar. Eu te falei que não era para ir naquele brinquedo? Você é idiota? Você é burro? Você não sabe? E bateu em cima do braço da criança machucado. Eu falei, peraí, gente, o que está acontecendo com as famílias? E esse menino franzino, um menininho super educado, ainda falou, poxa, não sei por que meu pai me bateu. Então, assim, gente, relatos diariamente que nós, como conselheiros, ouvimos. Triste. Aí, essa mesma menina falando, uma menina de 13 anos, às vezes muito mais empoderada que a mãe. Poxa, minha mãe está vivendo num relacionamento abusivo, minha mãe está sendo assediada moralmente e ela não percebe. E isso está prejudicando a minha saúde mental. Eu preciso de psicólogo, conselheira. Então, olha os gritos de ajuda. Aí lá vai a gente fazer os encaminhamentos, que quando a gente não consegue na rede, nós temos os parceiros também do terceiro setor, o Compod, outros órgãos que vêm nos ajudar nessa demanda, porque são muitas, inúmeras. Um outro conselheiro, essa não foi comigo,
atender um outro menininho de 13 anos, que ele falou, eu já tentei me matar 2 vezes. Mostra o pulso cortado, as automutilações. Como conselheira, não adianta só nós ficarmos na mesa atendendo a demanda, porque a demanda existe, ela é real. Se vocês forem agora na minha sala, na minha mesa, está uma pilha desse tamanho. Mas, se eu não sair para falar, para provocar políticas públicas e trazer a responsabilidade de todos, porque o problema não é só meu, o problema é de todos nós que estamos aqui e quem está assistindo também. Então, nós precisamos dessas políticas públicas, precisamos de tratar a criança realmente como prioridade, como tem que ser. As famílias têm que entender que não adianta terceirizar a educação, o apoio principal vem de dentro de casa e depois os demais, porque nós somos o espelho dos nossos filhos e os pais não estão entendendo isso. Poxa vida, já? Ainda não falei nem metade. Posso só finalizar? Então, tá bom, vamos lá. Então, nós somos o espelho dos nossos filhos. E aí, o que acontece? Essa depressão cedo, essa ansiedade, essas crianças que eu citei, esses relatos, inclusive, eu estou participando de um projeto com a Rosana Terrabuio, que é Vida por Todos, que a OAB está participando, secretarias da Infância e Juventude, um projeto ótimo, que só semana passada nós atendemos aí mais de 100 jovens, e o que o jovem precisa hoje? Ser ouvido, ser acolhido. Precisamos nos relacionar, esse é um apelo que eu faço para vocês. Larguem o celular, vamos nos relacionar com os jovens, com as famílias. É necessário isso. Então, só dentro, isso foi numa escola, foi no Audax, onde as meninas jogam. Elas mesmo não se conheciam entre si. Aí começa, a minha mãe não me dá atenção, meu pai me abandonou, a minha mãe é mãe solo, e eu vejo, não quero sobrecarregar, choros, relatos. Vocês verem, gente, é tão impactante você sair do problema, sair, às vezes, da sua sala, ir de encontro a esses jovens, a essa necessidade, você vê que você pode transformar vidas, você vê que você pode ajudar. E não falhe. O que mais nós ouvimos também dos pais, depressão é frescura, terapia e psicólogo é para louco. Não, gente, cada um aqui tem sua fé, tem sua crença, mas não despreze um grito de ajuda desse jovem. É necessário, sim, levar no médico, é necessário procurar ajuda, está aí o CVV e outros canais, é necessário denunciar, sim, assim como eu já detectei violência doméstica no atendimento com um abusador, o agressor sentado lá fora na recepção, a mãe falando baixinho, eu quero ajuda, conselheira, ele me bate, isso está refletindo nos meus filhos. Então, se a rede não estiver unificada, se a rede não estiver pronta para atender toda essa demanda, que chega no conselho, vereador, essas famílias vão continuar, sabe, replicando esse sofrimento. Então, para finalizar, é isso. Nós temos uma missão muito grande aqui, transformar vidas, todos nós somos responsáveis. O Conselho Tutelar está inteiramente à disposição, onde eu mesmo atendo. Eu costumo falar que o meu celular é público, ele toca de madrugada, toca de manhã, até quando eu não estou de plantão, porque é importante para mim atender essa demanda, é importante salvar mais uma criança, é importante ajudar famílias e ajudar pessoas. Essa é a minha missão e esse é o meu compromisso com o município. Agradeço o convite mais uma vez, agradeço essa casa e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Graziele. Convido a doutora Deise Oliveira para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição por 10 minutos. E eu peço a gentileza para não tirar a máscara, tá bom? Ele vai dar um microfone, só um minutinho. Boa noite a todas, todes e todos. É minha primeira vez aqui nesse microfone, então estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Eu sou co-vereadora da Mandata Coletiva Ativoz. Meu nome é Deise, sou formada em psicologia há 15 anos e tenho muito orgulho de fazer parte da Mandata, onde a Ju é a nossa porta-voz. Estamos quebrando paradigmas aí na cidade, né? O primeiro mandato coletivo, inclusive da Zona Oeste.
E quero compartilhar com vocês que um dos nossos nortes na Mandata é o diálogo. A gente sempre está falando do diálogo como ferramenta para resolver conflitos, e esse diálogo ele é feito de muita escuta, e sem escuta, sem diálogo, não existe saúde mental, né? Quando a gente sempre fala na Mandata que quando a boca fala, quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando a gente não fala das nossas inquietações, a gente fica com dor de cabeça, fica com úlcera, né? Desenvolve úlcera, insônia. Então, sem saúde mental não existe saúde física. E a colega aqui, a Grazi, falou um pouquinho de algo muito importante para se discutir dentro da saúde mental, que é o assédio moral. O assédio moral, quando a gente fala, é uma coisa que impacta um pouco, é uma coisa que choca. É uma espécie de violência que está presente nas famílias, que está presente nas instituições, de modo geral. E é considerado assédio moral quando há uma série de situações vexatórias, de perseguição por atos repetitivos, causando humilhação, constrangimento e fazendo com que as pessoas se sintam ofendidas e com a sua dignidade afetada também. E violências repetidas, elas trazem perseguição e humilhação pessoal. Isso acaba com a saúde mental das pessoas, né? Quantos de nós aqui não temos alguns desses problemas que eu já citei, como, por exemplo, insônia, né? Como a Grazi disse, a pandemia trouxe isso com muita força, trouxe alguns aspectos para dentro das famílias e para dentro das instituições também, tudo relacionado à saúde mental. E, como a Grazi também falou, eu concordo, é importante que existam canais de denúncias, tanto nas instituições privadas como nas públicas. Temos falado bastante sobre essa questão de existir um canal de denúncia para que as pessoas se sintam ouvidas, se sintam escutadas, se sintam acolhidas. E quais são esses tipos de comportamentos, né, que a gente pode considerar assédio moral? Aquelas broncas que passam dos limites, imposição a tarefas, comportamentos frequentes e sistemáticos, e nem sempre o assédio moral é realizado por um superior. Muitas vezes é realizado por algum colega, o que a gente fala, como a gente chama de assédio moral horizontal. Então, palavras e apelidos vexatórios, provocações rotineiras, aquela coisa de que, quando você vê aquele seu colega na sua frente, você já tem reações físicas, ou aquele seu superior, né? Você começa a passar mal, começa a ficar com dor no estômago, dor de cabeça. Então, é aquela coisa de, quando a boca cala, o corpo fala. E quantas pessoas já não ouviram a frase, se você não está satisfeita, vai embora, peça demissão. Isso também é assédio moral, se for feito de forma recorrente, claro. Eu fiz uma pesquisa rápida com algumas pessoas e fiz algumas perguntas. Vou falar bem rápido para vocês. Foi um grupo mais ou menos de 30 pessoas. Eu perguntei se as pessoas tinham sentido esgotamento físico e psicológico por conta do trabalho e por conta de situações vexatórias. 94% das pessoas disseram que sim. 60% já se sentiram constrangidos no trabalho. 88% disse que situações do trabalho já causaram danos tanto à saúde física como à saúde mental. 83% disse que já foi punido de forma vexatória no trabalho. E perguntei também se algum superior gritou ou falou de forma desrespeitosa, e 60% disse que sim. Já foi chamada a atenção na frente dos colegas de trabalho, 57% disse que sim. E perguntei algo muito importante, se a instituição, o empregador oferece, o superior ou até o órgão público oferece apoio psicológico
e 83% disse que não. Com esse último dado aqui, eu vou falar um pouquinho da situação da nossa cidade. Tenho aprendido bastante. Na última quinta-feira, eu estive na reunião mensal do Conselho de Saúde. Osasco tem 10 polos de saúde mental. Esses 10 polos eles estão espalhados nos bairros. Então, por exemplo, num dos polos da Zona Sul, pessoas que vão nas UBSs da Vila Holanda, do Veloso e do Jaguaribe são atendidos no Jaguaribe. Então, cerca de 4 ou 5 UBSs, para a população de 4 ou 5 UBSs, existe um polo. E conversando com os colegas psicólogos, existe, sim, falta de psicólogo na cidade. Eu aprendi também na reunião do Conselho de Saúde que existe o quadro funcional, onde a Câmara pode votar ou não para aumentar esse quadro funcional. E como a Grazi trouxe a pandemia, trouxe essa questão aqui, a pandemia ela trouxe muitas necessidades de atendimento psicológico para a nossa população. É só a gente ir na UBS e perguntar para o gestor quantas pessoas têm procurado por assistência psicológica e não têm encontrado. Então, uma coisa aqui para a gente discutir na Câmara, se não é o momento de olhar o quadro funcional da cidade e rever o número de psicólogos, porque eu entendo que o número de psicólogos que existiam antes da pandemia não está mais dando conta do tanto de demanda que está tendo, né? Então, a Grazi, inclusive, trouxe as demandas aí das crianças e dos adolescentes e das famílias. Eu, conforme as pesquisas que eu fiz com as pessoas da atenção básica, entendi que hoje, na atenção básica, nós temos cerca de 10 psicólogos, sendo que uma está de licença médica. 10 psicólogos para uma cidade inteira, na atenção básica, eu falo, tá? É muito pouco. É muito pouco. Quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando da saúde mental desse psicólogo. Então, vocês imaginem que uma colega que trabalha em uma desses polos me disse que é responsável por cerca de 200 vidas. Ela atende 200 pessoas por mês. Isso é muito insalubre. Então, mais um dado para falar da necessidade de aumento de psicólogos. Eu estive, né, nós da Mandata estivemos conversando com o prefeito, falamos sobre a questão da saúde mental, o quanto é importante para a gente da Mandata falar sobre isso. Ele, inclusive, nos falou que foi aberto concurso para a contratação de 38 psiquiatras. Mas também temos um concurso de 2019 vigente, onde temos psicólogos aguardando para ser chamados. Então, o que a gente pode fazer para ver a convocação desses profissionais? O que a gente pode fazer enquanto legislativo para discutir sobre isso? É uma provocação que eu trago aqui. A escuta, o ato de ouvir, faz a gente aprender a, inclusive, falar melhor, dos nossos sentimentos. E, no processo de psicoterapia, a gente se escuta, a gente presta atenção nas coisas, dos nossos pensamentos. A gente consegue ouvir, através da nossa fala, o que está dentro da nossa mente de forma mais organizada. E isso ajuda a gente, inclusive, a entender a necessidade de um profissional. A Grazi falou de crianças com vontade de morrer. A gente fica um pouco assustado com isso, bastante assustado, mas, infelizmente, é cada vez mais comum. No último mês, eu e algumas pessoas que eu conheço, né, eu perdi 2 amigos por questões de suicídio, que é o Juliano e o Bona, e são 2 osasquenses que provavelmente não conseguiram auxílio da saúde mental através do poder público de uma maneira tão fácil, né? Mais fácil. Eles não tiveram esse respaldo, talvez tivessem tido esse respaldo, quem sabe não teriam conseguido
estar aqui conosco, né? Então, saúde mental é coisa séria, é importante que Osasco olhe para essa necessidade de saúde mental para a nossa população e também para os nossos servidores, porque uma questão que a gente sempre traz na mandata é: quem cuida de quem cuida? Pensem só nesse profissional que cuida de 200 pessoas por mês, como que ele fica, né? Então, essa reflexão que eu quero trazer, e quero também entender, a Luciana daqui a pouco vai falar, essa questão do quadro de psicólogos na cidade. Tá bem? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Deise. Convido o doutor Marcelo para fazer uso da palavra. O senhor tem a tribuna totalmente à sua disposição por 10 minutos. Peço a gentileza para ficar com máscara, tá? Boa noite a todas, todos e todos. Queria parabenizar a Câmara por trazer esse debate na nossa cidade, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre assédio moral, falar sobre suicídio, temas tão difíceis, né? Poucos falados, então é fundamental fazer esse debate. Agradecer à Comissão de Saúde e de Assistência Social e a Amanda Tativoz, que me convidou para falar aqui um pouco sobre assédio moral no trabalho, né? E aí vou introduzir por que falar disso, né? No mês de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Então, tem um projeto de lei no Congresso Nacional, né, visando instituir o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. E, nesse projeto de lei, uma das justificativas que ele traz que um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, mostrou que, até o ano de 2020, 40% de aposentadorias serão antecipadas por causa do assédio moral no trabalho. E cerca de 20% dos casos de assédio moral chegarão a extremos fatais com o cometimento do suicídio. Portanto, precisamos falar desta causa. Se a gente quer prevenir suicídio, o assédio moral é um fenômeno que leva muitas pessoas ao suicídio. Não só ao suicídio, né? Muitas pessoas também adoecem, e é um fenômeno complexo. Deise já falou um pouco, eu não sei se eu preciso trazer a definição de assédio moral, porque existem várias definições, por ser um fenômeno complexo. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, em 2020, ano passado, instituiu uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e a discriminação no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão, né, que regula todo o Poder Judiciário no nosso país e, diante da importância desse tema, criou uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral. E aí só queria ler um trecho que vem na matéria onde eles estão divulgando essa política. Eles vêm trazer um caso do próprio Poder Judiciário. Em 2016, está escrito lá na matéria, uma estagiária de um tribunal de justiça foi hostilizada por uma magistrada que, diante de uma falha, chamou-a de incompetente e lhe impôs uma punição vexatória durante uma sessão pública da corte. A brutalidade do episódio deu início a uma severa depressão acompanhada de ideias suicidas, que levou a jovem a abandonar não apenas o estágio, como a faculdade de Direito. Para a gente ter um pouco de noção, né? Porque, por ser um fenômeno complexo, muitas vezes as pessoas, não, isso não é assédio moral, isso é só uma brincadeirinha, né? Isso é só, né, uma correção de uma falha, né? Guardem esse exemplo, houve uma falha, né? Uma falha está sendo corrigida. Então, a gente precisa prestar, afinal, nossa sociedade naturaliza muito a violência, né? A gente precisa lembrar que a gente vive num país fundado na escravização de pessoas negras, né? Que eram tratadas como objetos e com uma extrema violência, né? Este país catequizou os indígenas, né? Tirou toda a cultura e eles eram obrigados
a ter a cultura europeia, né? Isso foi o Estado brasileiro, não foi uma pessoa ou outra. Em nome do Estado brasileiro se fez isso. Isso não é só uma questão de história, né? O racismo continua, a gente vê diversos, né? A gente vê escravidão moderna, pessoas ainda sendo escravizadas neste país. A gente tem a cultura da empregada doméstica, que recentemente, né, foi considerada ela ter direitos trabalhistas, né? No papel, na prática ainda muito pouco tem. A gente tem o machismo, a gente tem a violência contra a mulher. Portanto, a gente precisa, para levar esse tema a sério, saber que a gente é muito comum a gente naturalizar e achar que é só uma brincadeirinha, é só uma piadinha. E se a gente quer realmente combater, né, suicídio, combater a violência, a gente precisa levar esse tema a sério. As consequências do assédio moral, né? Podem ser várias, né? E podem ser nenhumas. Tem pessoas que não adoecem passando por assédio moral. Isso não significa que não tem assédio moral. O assédio está na violência de quem faz. Não está só no adoecimento. Tem pessoas que conseguem resistir. Tem pessoas que não adoecem num primeiro momento de um transtorno mental, mas desenvolvem doenças psicossomáticas, né? Insônia, gastrite. E aí dizem, não, isso não tem nada a ver, isso é uma gastrite. Não, gastrite pode vir de uma relação de trabalho, né? Tem também sintomas emocionais, né? Irritação constante, dificuldade de concentração, cansaço exagerado, sentimento de fracasso, inutilidade, medo, tristeza, ansiedade, estresse, perda do sentido de viver, ideação suicida, para vocês verem o quanto as diversas formas, né, que pode acontecer. Por isso que é tão difícil caracterizar um assédio moral. E um fenômeno também, não sei se já ouviram falar, de presenteísmo. Né? A gente conhece o absenteísmo, que o assédio moral também causa. Né? As pessoas começam a faltar, não aguentam ir trabalhar, adoecem, pegam afastamento, mas existe também o fenômeno do presenteísmo. As pessoas têm medo, ficam doentes, têm medo de não ir trabalhar, porque elas vão sofrer mais assédio, e aí elas vão trabalhar doentes. E tem também impactos sociais, né? Não são só impactos na saúde mental. Então, impactos na relação conjugal, na relação com os filhos, na maternidade, na paternidade, nas relações com os amigos, além dos impactos econômicos, né? Se querem enxergar por esse lado, que enxergue pelo lado econômico, né? É aposentadoria precoce, que não era necessário, são afastamentos, são pessoas que pedem exoneração. Perdi o tempo. Enfim. E, enfim, poucos autores trazem uma questão que e acho que é importante trazer, difícil de conceituar, que é da dor moral, ou do sofrimento ético-político. Né? Difícil de conceituar, porque ética e moral é uma coisa que a gente não discute mais, né? Parece que é uma coisa lá da Grécia. Enfim. Não sei se vocês viram um caso recente que surgiu aqui na prefeitura, de uma enfermeira que veio a público denunciar um assédio moral que ela estava sofrendo. E o caso dela exemplifica muito isso. Né? Ela é uma enfermeira que estava trabalhando toda a pandemia, né? Combatendo a Covid, e vendo os colegas adoecendo, alguns morrendo de Covid, e começou a reivindicar melhores condições de trabalho. Né? As pessoas estavam exaustas. E, numa das reuniões, com a secretária adjunta de saúde, veio falar da insalubridade. A gente está trabalhando diariamente com um vírus, né, altamente letal. Né? Então, né, vamos ter insalubridade grau máximo, 40%. E aí foi zombado, feito uma brincadeira, né? Ela foi falar que em Barueri recebe insalubridade de 40%. E aí falaram, em Barueri você também estaria trabalhando em outro lugar, ia ser transferida para outro lugar. Algumas semanas depois, ela foi transferida para outro lugar, alegando que os usuários estavam reclamando dela. Sempre trabalhou e não teve nenhuma reclamação. Então, vejam bem, né? Uma pessoa que luta, que pensa para o melhor, para os seus colegas, para a sociedade, de repente sofre uma punição, ainda com a justificativa que ela que é errada. Vocês conseguem entender o sofrimento ético que isso traz? A pessoa começa a questionar a sua capacidade, a sua competência.
Será que eu estou errado? Será que eu tenho que ficar quietinha, vir aqui, fazer só meu trabalho, puxar o saco, aí eu consigo faltar, fazendo assim eu consigo uma folguinha, outra ali, outra ali. A pessoa começa a questionar os seus valores éticos e políticos. E isso traz um sofrimento enorme. E por que existe assédio moral, né? Quais são os objetivos? No setor privado é bastante pesquisado, né? Então, a gente sabe, né? Ele faz aumentar a produtividade, fazer assédio moral uma forma dos trabalhadores renderem mais no setor privado, né? Aquela questão de metas, né? Falar, você precisa? Como é? Você está muito fraco, vamos vender. Muito comum. Um outro objetivo no setor privado, muitas vezes, é fazer o trabalhador pedir demissão, porque a gente sabe que a empresa demitir, o custo é muito maior. Então, se assedia para aquele trabalhador pedir demissão e a empresa ter menos custos para demitir um trabalhador que não está rendendo tanto. Enfim. E no setor público é muito menos pesquisado esse tema, mas é muito comum para o quê? Para individualizar problemas que são institucionais, né? São problemas da estrutura do serviço público. Então, você pega um trabalhador que tem uma falha ali, outra aqui, um trabalhador, né, que é mais desorganizado e começa a assediá-lo, colocá-lo como bode expiatório, como se o problema for ele, para esquecer que o trabalhador trabalha sem condições de trabalho, com uma equipe reduzida, né? E outra função também no serviço público é inibir esses trabalhadores que reivindicam melhor condição de trabalho, né? Que lutam por melhorar o serviço público. Alguns mitos do assédio moral, né? A ideia de que é um perfil de agressor ou de vítima, né? Não, assédio moral não é só coisa de pessoas perversas, né? Pessoas que gostam de fazer o outro sofrer. Isso existe também, mas assédio moral também é algo que a estrutura, né, que aquela organização tem ganhos com aquilo também. Não é só o assediador. A gente precisa desconstruir essa individualização do assédio moral. Se existe assédio moral numa organização, no mínimo ela é omissa, porque interessa para ela que aquele trabalhador seja perseguido. Como se defender? Enfim, é preciso contar com a solidariedade dos colegas. Né? É preciso que os colegas intervenham, né? A gente fala tanto que em briga de mulher, agora marido e mulher, a gente mete a colher. Em briga de chefe e trabalhador, os colegas precisam falar, não, você não pode fazer uma piadinha. Não é comigo neste momento, mas é com o meu colega. É preciso intervir, né? Quem passa por assédio é preciso registrar tudo, buscar testemunha, né? Procurar sempre conversar com a chefia, com testemunha juntos. E os trabalhadores precisam se organizar, né? O trabalhador é a ponta mais fraca. No serviço público é muito comum, porque os chefes, né, na grande maioria, são cargos comissionados, não são alguém que prestou concurso. Geralmente são pessoas que conseguiram aquele cargo por amizade, por relações políticas. São pessoas que, por conta disso, né, não tiveram que prestar um concurso. Muitos não têm capacidade de fazer gestão e, portanto, o assédio também é uma forma de limitar as suas capacidades, as suas incapacidades, né, as suas limitações. E saber que tem costas quentes, né? Alguém poderoso colocou ele naquele cargo. Ele não vai ser tirado tão fácil, não vai ser um trabalhador reclamando daquele chefe que aquele chefe vai sair. E um fator, né, é que também não dá para demitir servidor público muito facilmente. Então, o jeito é perseguir e fazer ele sofrer até ele próprio pedir demissão. Alguns contextos que o assédio moral ocorre no serviço público. Estágio probatório, né? Muito comum se utilizar o estágio probatório. Né? Dizem que os servidores públicos são estáveis. Não, todo servidor público passa por um estágio probatório de 3 anos para ver se ele tem capacidade para aquela tarefa. Mas se utiliza não para avaliar a capacidade dele, né? Se utiliza muitas vezes o estágio probatório para eu tirar alguém que eu não gosto, alguém que não faz os conchavos que eu quero, alguém que fica falando dos problemas que tem no serviço público, né? Doutor Marcelo, para concluir. Para concluir, vamos lá. Tinha isso.
rápido. Então, estágio, alteração de local de trabalho, o exemplo que eu dei, né? Muito comum usar a transferência como uma forma de destruir aquela pessoa, perseguir. Se não dá para demitir, a gente transfere. Então, a pessoa que está construindo todo um trabalho ali naquele local é transferida. Práticas discriminatórias de gênero, idade, origem, raça, deficiência. Sindicâncias e processos disciplinares, outra coisa que está muito comum em Osasco, sair abrindo processo disciplinar com o trabalhador, né? O trabalhador não entende o que é um processo disciplinar, ele se sente acusado, acho que alguém da OAB vai poder falar aqui, mas é como se ele estivesse sendo acusado de alguma coisa, é muito sofrimento, né? Muitos colegas passando por isso. E lembrar que o assédio também, né, a Deise já colocou, pode ser horizontal também, então, recentemente, a Prefeitura de Osasco criou as funções de confiança, são funções que só servidores públicos ocupam, e está muito comum o assédio horizontal, né? Trabalhador assediar trabalhador, e o trabalhador que assediou, dali a um mês, ganha uma função de confiança, vira chefe, né? Olha isso, o que a gente está estimulando. Enfim, vamos terminar. Enfim, é preciso fazer, né? A prefeitura tem responsabilidade sobre isso. Não dá para se omitir. Omissão também é um tipo de ação, né? Não fazer nada, saber que tem casos serem denunciados e nada a ser feito, a prefeitura está prevaricando nisso, né? Isso é improbidade administrativa. A prefeitura precisa combater isso, né? Importante a Câmara também, né? A Câmara é um lugar, né? Eu aprendi, não sei se está certo, né? Duas funções: fazer leis, né? O legislativo. Então, a Prefeitura de Osasco, existe uma lei sobre assédio moral para punir o assédio moral, mas que não é cumprida. Então, é importante essas leis, e a outra função da Câmara é fiscalizar o Executivo. Então, como que a Prefeitura não cumpre uma lei que existe, feita aqui pela Câmara? É preciso fiscalizar a Prefeitura, tem que cumprir. Como assim tantas denúncias? Eu estou há 1 ano e meio nessa Prefeitura. Já tive relatos de mais de 14 casos de assédio moral de colegas. Isso é um absurdo, né? Então, precisamos disso. Para concluir, chega, tinha mais coisa para falar. Enfim, queria terminar só com um poema de uma... Vamos ver se eu consigo ler. De uma colega que passou por assédio moral e fez esse poema para uma outra colega que estava passando por assédio moral. Vamos lá. Ah, camarada Brecht, que tempos são esses em que precisamos defender o óbvio, em que a garganta aperta e os olhos transbordam água, porque mais uma irmã trabalhadora sofreu assédio na luta pelo justo. Mas ela não caiu, não cairemos, não caminhamos sós. Em que o lugar do ganha-pão, e não deveria ser só o pão, é um mar de opressão, onde colegas têm medo de retaliações, e a passividade veleja em ondas que nos engolem. Ah, Brecht, dizem que a esperança é resistência nesses tempos tão cinzas, mas tem-nos sobrado muita paciência. Esperança? Então que elas nos alimente e movimente. Não estamos sós, não andamos sós. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Nesse momento, vamos passar um vídeo no telão. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Sou Luana Alves, vereadora pela...
Então, eu vou convidar a próxima palestrante, doutora Marlene, para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição por 10 minutos. Boa noite a todos, presentes e não presentes também. Obrigada à mesa, obrigada à vereadora Lúcia da Saúde pelo convite. Eu vou direto ao assunto. Foi falado aqui muitas coisas importantes sobre como nossas crianças estão sofrendo, como elas estão precisando de solidariedade, de amor, de compreensão, de tantas coisas que as crianças estão precisando. É tocante a gente ver como as crianças sofrem. Isso dói muito no coração da gente. Eu queria falar diretamente aos pais. O lar deveria ser o lugar das lembranças mais felizes da nossa vida. É ali que tudo começa. A autoestima de uma criança, de um adulto, começa no lar. E sabe como começa? Começa aqui, ó. Quando a mãe aproxima o seu filho do seu corpo e acolhe o seu filho e alimenta o filho, ali começa essa autoestima. E isso deveria prosseguir, né? Quando criança, quando adolescente, para que nós tivéssemos adultos mais saudáveis. Por que nós estamos tão adoecidos hoje? Né? Quantas lembranças boas a gente tem da nossa família, da nossa infância? Né? Por que tudo agora aparece dessa forma? O lar é o nosso porto seguro. Deveria ser. Deveria ser o lugar onde eu venho de qualquer outro lugar, entro na minha casa, e ali eu sinto que eu sou acolhido, que eu posso falar, que as pessoas vão me ouvir, que elas vão entender qual é o meu sofrimento. O lar deveria ser o nosso porto seguro. Deveria ser o lugar onde eu pudesse encontrar paz e tranquilidade. Né? Os pais, eles têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e de amar aos filhos, de cuidar um do outro e de cuidar dos filhos. Essa é a responsabilidade dos pais. Quando essa responsabilidade é negligenciada, as pessoas sofrem e as consequências vêm. E elas vêm na forma pior que a gente pode ver nos dias de hoje, quando a gente vê as taxas de suicídio aumentando de uma forma tão grande, principalmente no Brasil. A gente sabe que em muitos países a taxa de suicídio tem diminuído. E no Brasil ela tem aumentado. Que triste estatística é essa para nós? Precisamos melhorar como pessoas, precisamos trabalhar, precisamos buscar ajuda. Todos nós temos problemas, todos vivenciamos problemas na vida. Se a gente não está conseguindo lidar com os nossos problemas, como pais, como adultos que somos, precisamos buscar ajuda. Não é vergonha, não é fraqueza não termos o equilíbrio necessário para dar conta da nossa família, para dar conta dos nossos filhos. As crianças e os jovens precisam ser protegidos. O mundo, muitas vezes, é cruel. E nós temos visto muita crueldade nos dias de hoje. É tão lamentável isso. A pornografia, o bullying, pessoas que dedicam o seu tempo para incentivar pessoas a se suicidarem. É uma coisa tão absurda nos dias de hoje que a gente não pode simplesmente se calar. Nós precisamos proteger, precisamos interferir quando for necessário. Falou-se aqui que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso é um ditado muito antigo que está muito fora de moda. Nós precisamos, sim, meter a colher. E quando as crianças são maltratadas e ninguém, nem pai, nem mãe, está conseguindo agir, nós precisamos agir. Eu imagino que... Eu estou vendo ali a Grazi dizendo que sim, ela é do Conselho Tutelar.
né? Então, nós não podemos nos calar e fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Todos nós somos responsáveis, porque todos nós, de alguma forma, nós vamos viver as consequências do que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, nós precisamos agir. As crianças precisam ser respeitadas. Quando o pai e a mãe é respeitado por um filho, pode ter certeza que esse pai e essa mãe também respeitam o filho. Caso contrário, mais tarde, os pais vão sentir a volta disso que não aconteceu, porque não serão respeitados também. Criança tem direitos, criança precisa ser ouvida. Eu não estou dizendo aqui que criança precisa mandar no lar, que é uma inversão de valores que está acontecendo hoje também. A gente está vendo tudo ao extremo. Parece que nós estamos tudo no extremo, né? Ou a criança manda, ou os pais não deixam a criança abrir a boca. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Todos têm coisas para falar, todos têm algo para ensinar e todos têm algo para aprender. E nós precisamos dar oportunidade para as pessoas. Os jovens, isolamento social dos jovens hoje é uma coisa absurda. Os pais sabem o que seus filhos fazem? Usem o bem mais precioso, que é o nosso tempo, para dedicar aos filhos. Às vezes a gente está preocupado com a casa maravilhosa, limpinha, e não sabe o que o filho está fazendo, não sabe onde está, não sabe nada do que está acontecendo. E nós estamos preocupados com as coisas, ao invés de nos preocuparmos com as pessoas que são importantes e não as coisas. Precisamos deixar as coisas de lado e nos preocupar com as pessoas, valorizar as pessoas, porque esse valor começa lá na infância. Quantas vezes o filho sofre bullying lá fora e dentro de casa também? Como que ele sofre o bullying? Quando é ironizado, quando ele é zombado, quando ele é chamado de burro, de desastrado, né? Essas palavras ficam gravadas. Eu imagino que as pessoas aqui, se pensarem nisso, as palavras más que você ouviu na sua infância, elas estão aí ainda na sua cabeça. Elas estão aí te martelando. E as pessoas, quando adoecem, aliás, quando ficam adultos, se tornam pessoas, às vezes, depressivas, por questões que viveram na infância e nunca foi resolvido. Então, nós precisamos cuidar disso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu posso ser bem-sucedida na minha profissão, posso ser bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, mas se eu fracassar no meu lar, então não valeu. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nesta pandemia, nós voltamos para casa. E o que nós fizemos em casa? A taxa de divórcio aumentou. Quer dizer, as pessoas não estão se suportando. O que está acontecendo? Né? Será que a gente não está precisando ter mais diálogo, ter mais, sabe, se entender onde estão os problemas? Todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução, mas a gente está buscando a solução ou a gente simplesmente está levando? Vamos enrolando, vamos, e a gente não resolve. E os filhos vão sofrendo quando os pais não se entendem. Sim, os pais, eles dão o padrão de como vai ser a sua vida. Por quê? Porque tudo aquilo que você viveu quando é criança, aquilo tudo vai refletir na sua vida adulta. E talvez por isso nós estejamos tão doentes, todos precisando de ajuda. Os filhos não podem ser responsabilizados pelos problemas do lar. Os pais que são os adultos. Eles que têm que resolver. E não responsabilizar os filhos. Quando a função de pai e mãe é invertida, vem o desequilíbrio mental, vem o desequilíbrio emocional. Então, o pai tem uma função dentro do lar, a mãe tem outra função. O que acontece nos dias de hoje? A mãe, muitas vezes, acaba tendo que assumir a função de pai e de mãe. Uma sobrecarga difícil. Sim, porque muitas vezes, infelizmente, pais, muitas vezes, não assumem as suas responsabilidades. Nós vamos responder por isso, mesmo perante Deus.
nós vamos responder por essas responsabilidades. Eu tinha anotado muitas coisas para falar. Por exemplo, os pais, eles já têm autoridade, naturalmente. Não precisam de autoritarismo. Eles já têm, mas muitas vezes usam do autoritarismo e não da autoridade que eles têm. Eu não vou demorar muito, mas eu gostaria de contar para vocês uma experiência que foi feita na década de 70, que está lá na revista Science. Foi feita uma experiência com vários grupos de coelhos. E eles deram para esses coelhos uma alimentação rica em gordura. E eles foram monitorados durante um tempo para ver a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e o colesterol. Qual foi o resultado? Acúmulo de gordura nas artérias, certo? O que aconteceu? Eles observaram que um grupo de coelhos, só um grupo, apresentava 60% menos de gordura nas artérias. E eles ficaram intrigados com aquilo. Como pode? Porque esses coelhos eles foram alimentados com a mesma ração, eram coelhos da mesma espécie, da mesma raça. E por que isso aconteceu? Então, procuraram descobrir de todas as formas o que tinha acontecido. E aí, por fim, foram nas pessoas que tinham tratado desses coelhos. E descobriram o seguinte: tinha um dos pesquisadores que estava lá tratando os coelhos, uma jovem, que ela, quando ia alimentar os coelhos, ela pegava no rostinho do coelho, conversava com o coelho e dedicava amor àquele coelho. Gente, olha que coisa impressionante. Os coelhos tinham mais saúde, aqueles que foram amados. Será que isso funciona com as pessoas? Será? Se funciona com coelhos, será que não funciona com pessoas? Sabe? A gente demonstrar carinho, amor, cuidado. Para terminar, vocês já ouviram falar da técnica, uma técnica japonesa chamada Kintsugi. Eu acho que é esse que pronuncia, deve ser. Se tornou uma filosofia de vida. O que acontece? Quando eles têm um vaso, algo quebrado, eles restauram aquilo com ouro. E eu fiz uma comparação disso com o seguinte: todos nós temos rachaduras na nossa vida. Todos nós temos traumas, todos nós fomos algum dia machucados e ficamos quebrados. O ouro é essa emenda, essa reconstrução da nossa vida. Se nós estamos quebrados, com rachaduras, nós podemos... o ouro seria o quê? O que nós podemos aprender com tudo isso que nós vivemos e usar isso para que a nossa vida se torne melhor. O ser humano é valoroso e a gente pode mudar. Sempre vamos poder mudar. É só querer. É uma escolha individual. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Marlene. Convido agora a palestrante Luciana para fazer o uso da palavra. A tribuna está à disposição por 10 minutos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa. Vereador Josias, obrigada pelo contato, pelo convite. Michel, Juliana. Eu venho aqui apresentar a rede de saúde mental do município, né, conhecida como RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Eu sou enfermeira de formação, sou servidora pública efetiva há 10 anos no município. Atuei 5 anos como enfermeira do CAPS infantil, 3 anos como enfermeira do CAPS adulto. Dei alguns plantões no pronto-socorro também, no Pestana, e no CAPS Álcool e Drogas. E há 2 anos eu fui convidada para fazer a coordenação técnica da RAPS, né, que é pensar aí estratégias de como cuidar da saúde mental dessa população pequena, né, de quase 800 mil habitantes. Junto com esse desafio vieram
todos os obstáculos que qualquer município do Brasil hoje tem, né, que é fazer prevenção do adoecimento mental, com todos esses problemas que nós temos, que nós enfrentamos no país, e, junto com isso, ainda veio uma pandemia de brinde, né? Hoje, a gente fala que, para prevenir adoecimento mental, assim como para prevenir o adoecimento físico, orgânico, a gente precisa de alimentação balanceada, sono adequado, atividade física, relações saudáveis, quase nenhum uso ou pouco uso de substâncias tóxicas ou que nos adoeçam. São aí os 6 pilares da medicina do estilo de vida, né? E quem consegue hoje ter tudo isso com a rotina frenética que nós temos, todos os problemas que nós enfrentamos. Então, é um grande desafio a gente fazer saúde mental numa população que já tem, né, o adoecimento mental instalado no nosso país. Quando a gente fala de prevenção de suicídio, eu não consigo falar de outra coisa que não de vida. Porque, se a gente fala de prevenção de diabetes cortando açúcar, se a gente fala de prevenção de doença cardiovascular com atividade física, com dieta saudável, a gente precisa falar de vida quando a gente fala de prevenção de suicídio. Então, os números, né, os dados epidemiológicos são importantes. A gente sabe que, no Brasil, morrem, em média, 32 pessoas por dia. No mundo, morrem, em média, 800 mil pessoas por ano. Mas a gente precisa se prender a um número bem positivo também nessas estatísticas, que é 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Isso é Organização Mundial da Saúde. E, por mais que a gente não consiga evitar os 90%, eu costumo dizer, por todos os lugares onde eu passo, falando do Setembro Amarelo, que, se a gente conseguir evitar um suicídio, a gente está falando do filho da Dona Maria, que aí não tem número, não tem estatística que pague o preço da vida, né, de um ente querido. Então, falando um pouco da composição da rede, eu quis fazer essa contextualização, porque eu acho bem importante a gente lembrar, né, que prevenção de suicídio a gente faz com vida, a gente faz com dados positivos, e não só falando de dados que são alarmantes. Falando um pouco da configuração da RAPS no município hoje. Como a Deise estava explicando, nós temos hoje, na atenção primária, 10 polos de saúde. Cada polo de saúde é composto por 3 ou 4 unidades básicas de saúde. Osasco tem 35 UBSs, então 3 ou 4 constituem um polo de saúde. E este polo de saúde conta com um psiquiatra e uma mini equipe de saúde mental. Essa mini equipe de saúde mental, ela hoje está composta por profissionais da equipe multidisciplinar, que são esperados para a atuação na saúde mental: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Mas a gente conta também com os médicos clínicos geral, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem e, principalmente, com os ACS. Uma profissão admirável que a gente precisa respeitar, valorizar, que muitas vezes são os profissionais que identificam lá na ponta os primeiros sinais e sintomas de um quadro de adoecimento mental. Hoje a gente tem formação para ACS, para roda de terapia comunitária e todos os outros programas que são possíveis dentro da prevenção dos adoecimentos. E a gente precisa investir nessa turma também, além dos outros profissionais que fazem parte dessa rede. Nós avançamos muito nos últimos anos. Esses polos de saúde mental ficaram, por muito tempo, sem médicos psiquiatras. Hoje, os 10 polos contam, cada polo com um médico psiquiatra. E, além disso, nós temos os 3 CAPs. O CAPS Infanto-Juvenil, o CAPS Adulto e o CAPS Álcool e Drogas. Quais são os critérios para atendimento na atenção primária e no CAPS?
A atenção primária ela atende os casos de leve a moderado, os casos estáveis, né, os quadros de ansiedade, depressão leve, ou até um quadro de uma depressão mais grave, um transtorno de humor, mas que está estável. E o CAPS ele fica com os casos graves e persistentes de sofrimento e transtorno mental. Então, são pessoas com ideação e planejamento suicida, são os transtornos de humor que estão instáveis, são as crises psicóticas, né, pessoas em quadro de delírio, de alucinação. No CAPS Álcool e Drogas, a gente atende os casos de uso nocivo e abusivo de substância psicoativa. E a gente tem, além disso, que não está na RAPS, mas eu acho bem importante falar, o pronto-socorro, né, o André Sacco, que todo mundo conhece por PS Pestana, que não é um CAPS, é um pronto-socorro. É um pronto-socorro geral que atende também psiquiatria, tem psiquiatras de plantão 24 horas lá, e, idealmente, é o lugar onde deveria ser atendida a crise. O Pestana está subordinado ao Departamento de Urgência e Emergência, mas a gente tem um link bem bacana com eles, porque a gente precisa conhecer esse usuário que circula pela rede e por que ele está usando com tanta frequência o PS, em que momento a gente falhou no processo ambulatorial, a ponto dele ter que estar usando o pronto-socorro. E lá a gente faz, então, atendimentos de urgência e emergência da crise, dos transtornos e sofrimentos. Depois ele é encaminhado para o CAPS. Quando estabiliza no CAPS, ele é encaminhado para a atenção primária. Estava conversando com o Michel um pouquinho antes da gente começar a audiência, que a gente não faz saúde mental só com médicos, né, só com medicação, só com psiquiatra. Na minha concepção, na minha humilde concepção, a gente faz saúde mental com esporte, cultura, lazer, educação, habitação, com amor, como foi bem colocado, né? Então, a gente precisa entender que saúde mental é dever de todo mundo. Não adianta a gente concentrar e depositar as nossas expectativas lá no psicotrópico. O preço que a gente paga pela felicidade instantânea, pelo bem-estar instantâneo que os psicotrópicos causam, é um preço alto. Os efeitos colaterais, os quadros de demência precoce, os quadros de Alzheimer precoce, de Parkinson precoce e várias outras doenças neurológicas que são causadas pelas sequelas do uso indiscriminado e irresponsável dos psicotrópicos. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente concentra todas as nossas expectativas de se fazer saúde mental em cima de médico e medicação. Saúde mental a gente faz em todos os espaços, com toda a população, de todas as formas, o tempo inteiro. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu fui falando sem a apresentação, porque eu achei que não ia funcionar, mas eu vou passar, então, tá bom? É bem rapidinho, acho que tem uns 8 slides. Ui! Não passou. Aqui está basicamente o que eu falei. Ah, tá. É basicamente o que eu já falei, né? Então, a organização do que a gente encontra na atenção básica, o que a gente encontra nos CAPs, quem é atendido, né, em cada serviço, e o pronto-socorro. Quais são as equipes que compõem a equipe interdisciplinar de saúde mental? O que essas equipes fazem nesses serviços, né? Tanto na atenção primária quanto nos CAPs. Então, a gente tem os atendimentos individuais, os acolhimentos diurnos intensivos e não intensivos, dependendo da gravidade. A gente faz visita domiciliar, ação comunitária, intersetorial, grupos terapêuticos e de terapia comunitária, consulta médica,
A supervisão da medicação, então, aquela pessoa que não consegue fazer a guarda e o controle de muita medicação, de um volume grande de medicação psicotrópico, ela pode tomar no CAPS, com a supervisão da enfermagem. Os grupos psicoeducativos, as PICs, que são as práticas integrativas. Então, a gente tem, por exemplo, no Veloso, a gente tem uma TO que faz tai chi. Grupos de orientação familiar, é muito importante a gente cuidar e tratar dessas famílias também. Grupos com crianças e adolescentes, arte, artesanato, música coral, dança, geração de renda e as nossas atividades externas. Antes da pandemia, a gente foi para a praia com o pessoal do CAPS Adulto. Esses são os polos da região sul. Então, nós temos a Vila Iara, o Getulino Dias, o Maria Gatti, o Novo Osasco, Maria Pia e o Carolina de Jesus. Então, cada um desses polos é composto por 3 ou 4 UBSs. E os polos da região norte. O José Groff, o Silvio João, Portal do Oeste e o Padre Guerrino. Então, vou dar um exemplo básico aqui. No Polo José Groff, o médico psiquiatra fica no Piratininga. Quem mora no Rochdale ou no Aliança deve ser atendido no Piratininga quando tem demanda para psiquiatria. É assim que funciona o formato de polo. Esses são os endereços dos CAPs. Então, o CAPS Álcool e Drogas fica na Anhanguera, na Rua Anhanguera, lá no Piratininga. O adulto na Esporte Clube Corinthians, ali no quilômetro 18, e o Infanto Juvenil na João Batista, 1071, pertinho do museu, ali da Autonomistas. É muito importante dizer que os CAPs são os únicos serviços da atenção especializada que atendem demanda espontânea, sem necessidade de encaminhamento. Ele pode ser a porta de entrada para a rede. Então, mesmo que o usuário não tenha encaminhamento da UBS, do pronto-socorro, do Conselho Tutelar, que encaminha bastante para a gente, de qualquer outro órgão ou equipamento, ele tem direito a ser acolhido, atendido, e a gente procura fazer isso pontualmente quando ele chega lá na nossa recepção, porque a gente sabe que, em saúde mental, às vezes, a pessoa ensaiou 1 ano para sair de casa e chegar num acolhimento. Ela não pode receber um volta daqui a 1 semana no balcão do CAPS. Então, a equipe de enfermagem vai acolher, vai ouvir, vai identificar a gravidade e a necessidade de remarcar esse atendimento com um outro profissional da equipe multi ou fazer os devidos encaminhamentos se não tiver critérios para CAPS. O pronto-socorro André Saco, que é o Pestana, lá na Pedro Pinho. E a dispensação da medicação psicotrópica no município. Hoje, nós temos a dispensação nas policlínicas Sul e Norte, e as medicações de alto custo são fornecidas pelo Estado. A farmácia central fica na João Batista, perto da estação. Esse é o telefone do nosso departamento, o e-mail também. Fiquem à vontade para mandar e-mail, para ligar. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. E eu queria, se possível, passar um vídeo, só para finalizar, com um pouquinho das atividades que a gente desenvolve lá.
Não vai ter? Não? Estamos com problemas técnicos, tá? Vai ser possível. Tá ótimo. É uma pena que é a minha parte preferida. É o que a gente desenvolve lá. Tá bom? É isso. Essa era a minha mensagem, meu recado. Me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Luciana. Convido agora a doutora Maria José para fazer uso da palavra. A senhora tem 10 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora, o vice-presidente Josias da Juco, a pastora Cristiane, o vereador Michel Figueiredo, a vereadora Juliana, e quero saudar as demais autoridades presentes, na pessoa da secretária Amanda França, e os vereadores também presentes, na pessoa do Dr. Délbio Teruel. E quero agradecer imensamente a honra de ocupar essa tribuna para falar para um público, né, tão dileto e preocupado com questões envolvendo um problema tão grave e que, infelizmente, se tornou muito comum nos dias atuais. E também quero parabenizar o vereador Michel Figueiredo, que teve a iniciativa desse evento, dessa audiência pública. Como presidente da OAB, eu vou trazer aqui alguns aspectos jurídicos envolvendo o tema, né? Fundamentos constitucionais e legais sobre o tema saúde mental. Esse tema que está diretamente relacionado, como bem disse a minha antecessora ali, né, ao bem-estar, ao amor próprio, à aceitação das exigências da vida, a sabedoria para lidar com as emoções e reconhecer os próprios limites, né, que todos nós temos, cada um tem o seu. E todas essas questões são essenciais para o equilíbrio emocional do indivíduo e a manutenção da saúde mental, da saúde corporal também, né? Nós, como também a Luciana falou aqui, né, a Organização Mundial de Saúde detectou já mais de 800 mil mortes por suicídio, né? Por isso, a OMS instituiu, desde 2015, o Setembro Amarelo, que tem o objetivo de engajar diferentes atores e instituições da sociedade na promoção de medidas para trazer o equilíbrio psicológico, emocional e evitar, assim, doenças mentais que podem levar ao suicídio. E nós sabemos que as pressões cotidianas colocam em risco a saúde mental individual e coletiva. E são pressões diversas, que advêm de diversas áreas de nossa vida. Nós sabemos que doenças mentais são decorrentes de fatores sociais, de fatores genéticos, psicológicos, ambientais, mas também nós não podemos desprezar que a falta de investimento público nesse setor tem causado também grandes transtornos indiretos, às vezes, né, para as famílias. Então, o poder público precisa pensar mais em políticas de prevenção e de tratamento efetivo, né? Trazendo aqui alguns fundamentos jurídicos, né, nós temos o artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é um direito social garantido a todos. E esse direito social garantido a todos está regulamentado na própria Constituição, nos artigos 196 a 200, que estabelece que a política pública, as ações e os serviços destinados à saúde cabem ao Estado. Então, o Estado tem o dever de regulamentar, fiscalizar e controlar a saúde pública. Essa prestação de serviço também está
liberada para entidades privadas, mas é o Estado que controla. Então, o Estado tem o dever. O direito à saúde está diretamente relacionado ao direito à vida, que também está garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, como um direito fundamental. Então, veja que a Constituição Federal estabelece que ações e serviços públicos de saúde integram um sistema único voltado para o atendimento integral da saúde, com prioridade para as atividades preventivas e também, sem prejuízo, obviamente, dos serviços assistenciais ligados à saúde. E, para a implementação desses serviços de saúde, a Constituição Federal também prevê que o seu custeio deve ser feito por meio de contribuições devidas à Seguridade Social. Nós temos também, desde 2001, portanto, há 20 anos, uma lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E esta lei redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Tá? Estamos falando da Lei 10.216, de 2001. Então, vemos que nós temos uma série de legislação tratando do tema. Mas, ao meu ver, a edição de normas constitucionais, a edição de leis, impondo dever ao Estado de cuidar da saúde pública, inclusive essa Lei 10.216, que é uma lei específica, tratando especificamente da saúde mental, nós vemos que somente a edição de leis mostrou-se ineficiente e ineficaz, porque o poder público não olha com o devido cuidado para esse tema. Nós percebemos que o problema da saúde mental se agrava a cada dia mais casos, a cada dia mais casos de suicídio, até crianças agora, estamos falando até de crianças e adolescentes. Então, nós precisamos repensar nesse modelo que aí está. E o que fazer? Penso que o que está aí, essas leis que já estão aí, são mais do que suficientes para fundamentar, balizar as ações do poder público em torno do assunto. Eu penso que é preciso uma mudança de postura de todos nós, indivíduos, cidadãos e, principalmente, os administradores públicos. Todos nós somos membros de uma sociedade que reclama por mudanças, para que possamos recuperar a nossa saúde em todos os seus aspectos. E muitos dos problemas de saúde mental têm relação direta com a falta de respeito em todas as instâncias. E todas que me antecederam aqui falaram, de uma forma ou de outra, da falta de respeito. A falta de respeito está presente em todos os lugares, infelizmente. Nas famílias, na escola, no ambiente de trabalho. Nós vimos o doutor falar aqui do assédio, isso é uma falta de respeito. No trato com a coisa pública, há muita falta de respeito. Então, na sociedade em geral, nós vemos a ausência do respeito, a falta do respeito. E todos já falaram, de uma forma ou de outra, dessa falta de respeito que está impregnada na nossa sociedade. Eu quero falar um pouquinho aqui da falta de respeito dentro do ambiente da administração pública, no trato com a coisa pública, porque isso interfere diretamente no bem-estar dos cidadãos, porque os cidadãos confiam nos seus representantes para trazer as soluções para os problemas mais graves que a sociedade enfrenta. Então, no ambiente da administração pública, a falta de respeito às leis e à Constituição Federal provoca um dano imenso para a sociedade, porque gera o que nós chamamos no mundo jurídico de insegurança jurídica. E insegurança jurídica afasta os investidores, os empreendedores
Ninguém quer saber de investir num país que não tem segurança jurídica. Tá? E o que isso tem por consequência na sociedade? Uma economia instável, desequilibrada, desemprego sempre em alta. Então, o respeito às leis e à Constituição é um dever de todos, principalmente daqueles que lidam com a coisa pública. No ambiente da administração pública também, tá? A falta de respeito ao cidadão tem sido uma constante quando nós percebemos que leis são feitas em todos os âmbitos, né, para atender interesses, às vezes, de uma casta, interesses pessoais até. Nós vemos, muitas vezes, leis atendendo interesses pessoais. Muitos desvios de finalidade. Nós temos, por exemplo, na esfera federal, só para concluir, nós temos um problema muito sério. Juízes que ganham salários dignos, salários, né, num país como o nosso, salário digno de um juiz daria tranquilamente para ele pagar a sua moradia. Por que o juiz tem que ter auxílio moradia? Por que um juiz, quando se aposenta a bem do serviço público, aposentar-se a bem do serviço público significa que o juiz cometeu falta gravíssima, às vezes até crime, tipificado no Código Penal. E o juiz é aposentado com salário integral. Será que o cidadão quis que essa lei fosse aprovada? Será que o representante do povo está agindo de acordo com a vontade do povo? O povo quer pagar essa conta? Então, é muito desvio de finalidade. Tá? É muita legislação para atender interesses escusos, pessoais, não republicanos. E a sociedade, eu acho que está farta, cansada, né, de tantos desmandos. Então, para resumir, eu só queria para falar diretamente aqui do nosso problema que estamos tratando aqui hoje. Vejam só, um pai e uma mãe, um pai de família e uma mãe de família, que está com um filho doente dentro de casa, um filho que precisa de uma cirurgia urgente, e ela não tem um plano de saúde, não tem um hospital particular para levar o seu filho. Vai ficar numa fila imensa aí do SUS. Será que essa mãe e esse pai têm condição de ter saúde mental? Será que esse pai e essa mãe não vai... essa falta de assistência para o filho não vai causar um transtorno, uma ansiedade, uma depressão, uma sensação de impotência, que não consegue cuidar da saúde do próprio filho, porque o Estado não lhe dá essa condição? Por que pessoas que ocupam altos cargos têm planos de saúde custeados com o erário público e nós, da população em geral, temos que pagar plano de saúde do nosso bolso, do nosso salário? Então, as leis estão sendo feitas não para atender a necessidade, né, a vontade do povo. A finalidade está totalmente desvirtuada, e nós precisamos rever isso. Então, para finalizar aqui, eu só quero trazer aqui uma colocação, né, uma frase aqui que eu acho que daria para a gente refletir, né, todos nós, como os que me antecederam aqui falaram, todos nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa sociedade. Todos nós não podemos nos excluir das consequências de tudo que está acontecendo em nossa sociedade. Então, é preciso uma mudança de postura. É preciso que nós reflitamos qual é o nosso propósito, qual é o sentido que queremos dar à nossa vida. Nós precisamos definir onde é que nós queremos chegar como humanidade. A ética, a verdade e a justiça precisam permear os nossos propósitos. Nós não podemos nos afastar disso. Senão, gente, a coisa vai ficar cada vez pior e nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos pensar que mundo queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que exemplos queremos deixar para os nossos filhos seguirem, né?
e deitar no nosso travesseiro com a consciência em paz e dormir o sono dos justos. Tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Obrigado, doutora Maria José. Convido a vereadora Juliana para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição por 3 minutos. Boa noite a todas, todos e todes. Quero deixar um beijo para minha filha Iris, a Sofia, que estão lá no fundo, junto com o papai, o André. Agradecer também a mesa, a Comissão de Saúde, por estar na mesa. Nós somos bastante presentes também durante as reuniões da comissão, na presença da Deise. Isso, para nós, é muito importante. Saúde mental, ela tem que ser debatida, ela tem que ser tema diário. Como a Luciana e vários outros participantes falaram aqui, é algo que precisa ser preventivo, né? A gente não pode só contar com o medicamento, a gente precisa contar com um trabalho preventivo. Eu trago uma pergunta, e 3 minutos é muito pouco, gente, eu precisava de 30 minutinhos. Mas eu vou falar em 3 minutos uma pergunta muito rápida, né? Que eu acho que é o objetivo da gente sair daqui com essa questão respondida. Qual que é a previsão do Executivo para atender o aumento da demanda dos pacientes da saúde mental, tanto com relação à pandemia, mas também as demandas do dia a dia, que já aumentaram, e todos trazem esses dados aqui. Quais são as previsões de ação efetiva do Executivo para isso? E também a resposta sobre a questão do assédio moral, que nós estamos trazendo para cá, para essa tribuna, várias vezes, né? A gente já trouxe alguns levantamentos, não só enquanto mandato, mas como sociedade civil organizada, as pessoas também estão trazendo. E acho que é importante a gente sair daqui com esse compromisso de ter essas respostas. Eu recebi, Luciana, um Volta Depois. Justamente, minha filha está com 1 ano e meio, e aí, só para finalizar, porque é muito rápido, eu recebi um Volta Depois. Eu sou usuária do SUS, uso a UBS do Rochidale, não tenho do que reclamar dos profissionais que me atendem lá, todos os servidores são muito bons, mas eu recebi um Volta Depois durante a minha gestação da minha última filha, que tem 1 ano e meio. E eu não consegui atendimento, tive que passar, me falaram para passar primeiro com uma assistente social, para depois retornar com a psicóloga. Eu nunca conseguia encontrar, porque era meu horário de trabalho, eu tive várias faltas durante esse período, e eu precisava muito de atendimento, inclusive para prevenir depressão pós-parto, porque atendimento para a mulher também tem que ser olhado nesse sentido, quando a gente está numa gestação. Eu tinha um encaminhamento médico em mãos da obstetra do hospital, porque a minha gestação foi de alto risco, então eu fazia meu pré-natal no Hospital Amador Aguiar. Lá a obstetra me deu encaminhamento para passar com urgência, e eu não consegui. Eu fui conseguir um atendimento particular, com a ajuda da Deise, que é a nossa co-vereadora, que indicou uma psicóloga que fazia atendimento social, que ela reduz bastante o valor para eu conseguir pagar na época, porque eu não conseguia. Então, só para finalizar, de que esse Volta Depois a gente recebe muito no atendimento básico, e é por isso que nós estamos perdendo muitos artistas nessa pandemia, nós estamos perdendo muitas pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras também, por causa que a gente não consegue o atendimento na hora e sempre recebe o Volta Depois. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Juliana. Agradeço os nobres vereadores e aos demais participantes dessa audiência pública. Agradeço os munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço os servidores da Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública.